Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito, mas muito especial. Ela veio lá de Minas Gerais, fez uma ponte hoje. Minas, São Paulo, Minas. Ela possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2001, residência médica em Pediatria pelo Hospital das Clínicas da UFMG 2003, residência médica em Neonatologia pelo Hospital Municipal Odilon Berns em 2005, mestrado em Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia pela Universitat Autònoma de Barcelona, UAB 2008, e doutorado em Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia pela Universitat Autònoma de Barcelona, UAB 2013. Atualmente é médica neonatologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e é professora titular da Farm Minas BH, médica do esporte, mãe da Mariana, da Luísa, do Gabriel. Eu estou falando de doutora Camila Romano. Seja bem-vinda ao Na Montanha. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, porque tem gente que usa as madrugadas também para ouvir podcast. Olha, mais uma então para eu colocar aí. Eu acho que boa madrugada tem que vir no Né? rol dos cumprimentos. Principalmente se estiver no plantão médico, né, doutora? De vez em quando dá para ouvir um pouquinho ali, né? Além de tudo isso que eu falei, ela também é ultramaratonista, ultra trail, corre provas de montanha. É a única mulher, na verdade, a única pessoa, né, porque também não há registro de homens, a fazer a volta do Parque do Caparaó. São 100 milhas, aproximadamente 169 quilômetros. Vamos arredondar para 170, né? Eu quero saber, doutora, por que correr provas tão longas, né? Dá tempo? Eu acho que esse tempo a gente faz. E eu gosto de provas longas porque eu me encontro nessas provas e tenho um encontro comigo mesmo. Então, eu não gosto de provas rápidas porque eu acho muito rápido e o desfrutar dos quilômetros, da montanha, do pensamento comigo mesmo, isso me faz correr as longas. Tomando uma água aqui. Além disso, ela atua em áreas remotas e é responsável pela estruturação de serviços de saúde e segurança de eventos esportivos, diretora médica da Ultra Trail Caparaó, Copa Internacional de Mountain Bike, Desafio Bro, foi diretora do primeiro Campeonato Brasileiro de Trilha e Montanha, evento oficial da Confederação Brasileira de Atletismo, CBAT, que foi agora em maio de 2024, nosso primeiro campeonato brasileiro. Foi a primeira e única médica a fazer parte da área médica da Maratona de Sables em abril de 2024, aquela lá do deserto que são, não sei, 250 quilômetros distribuídos em 6 etapas. E também ainda obteve o selo de direção médica de eventos de massa com o curso da World Athletics na Maratona do Rio. Vocês perceberam que pela apresentação realmente ela é ultramaratonista, né? Doutora, já falamos um pouco aí da sua carreira, né? Vamos falar um pouco mais, mas eu quero agora saber em que patamar o Brasil está em estruturação médica em grandes eventos. A gente sabe que a rua está um pouquinho à frente da montanha. Conta pra gente aí. A rua está na frente porque começou na frente, né? Começou antes. Então, a estruturação de todas as provas de asfalto, ela está melhor feita. Não de forma perfeita, porque a gente sempre tem ajustes para fazer. Inclusive, a World Athletics agora vem, né, corroborar com os selos das maratonas e a exigência da direção médica desses médicos que sejam treinados por eles. Então, o asfalto um pouco mais na frente, mas a trilha engatinhando.
Montanha, a gente sabe que a gente tem aí as provas, as maiores provas do Brasil com 10 anos, né? No máximo aí 12, as provas que estão aí mais longevas, mas muitas começando no terceira, quarta edição, a primeira do Campeonato Brasileiro, e é isso que a gente tem que falar sobre, né? Engatinhando em termos de toda a estruturação, não só a estruturação médica, né? Até o que a gente faz nas provas, né? De estruturação de organização e direção das próprias provas, a gente está muito no começo. Legal. Doutora, você acha que em algum momento, se isso está próximo ou distante, nós da corrida de montanha, do trail, teremos um selo ali de qualificação, principalmente pensando em estruturação médica durante os eventos? Eu acho que para a gente pleitear e para a gente pensar em selo, primeiro a gente tem que estruturar de forma muito consistente a direção médica e a estruturação de todo o serviço médico, porque não é só uma direção. O diretor é uma peça só de toda a estrutura médica e multiprofissional de uma prova de trail. Então, a gente tem resgatista, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem os socorristas, enfermeiros. Então, toda essa estrutura, ela precisa de estar bem consistente para a gente pleitear um selo. Então, falta um caminho bem longo aí. E esse caminho, ele talvez esteja mais longo, porque alguns organizadores ainda insistem em pedir essa estrutura médica para a prefeitura e nem sempre é adequada, né, doutora? Eu acho que é isso. Assim, você deixar de lado uma coisa tão importante, que é a estruturação de serviço médico, para priorizar uma camisa bonita, ou um pórtico bonito, ou embelezamento de uma prova, né, em um setor que já é lindo, né, que a montanha já é linda, passa por ser desconexo isso. O que é principal? Você garantir que você vai ter uma assistência se for necessário, ou embelezamento, né, e ficar bem em alguma publicação, né, ou então ser instagramável, por exemplo, estar em alguma mídia social de forma bela e bonita, né? Eu acho que isso não. Essa estruturação, ela parte de um princípio de muito treinamento, né? E muitos organizadores, quando deixam isso de lado, estão na contramão, né? Porque a vida é infinitamente mais importante do que o que você põe, né? O que você publica, né? Em termos de embelezamento. Então, a gente precisa de conversar sobre isso. Tudo que é mais caro ou, então, exige um treinamento maior, o organizador vira, geralmente fala assim, não, mas é porque eu já fiz um acordo aqui, gradil, banheiro e médico é da prefeitura. E a gente está falando, às vezes, em cidade de 3 mil, 4 mil, 5 mil, porque cidades de montanha são pequenininhas. E não tem uma estruturação e nem um treinamento para isso, né? A gente pode treinar, eu já fiz treinamento com socorristas de uma cidade pequena. E foi muito bem visto também, porque isso foi deixado para a cidade depois. Mas essas pessoas, geralmente, elas não são treinadas para a estruturação e para fazer esse tipo de atendimento. A necessidade de uma especialização e, como você bem disse, de uma direção para mostrar quais são os caminhos diante dos acontecimentos, que nós já temos vários históricos, e isso é importante para você montar toda uma estruturação e uma logística, né, doutora? Claro, com uma direção bem feita, você consegue organizar aquela prova com as pessoas que moram naquele lugar e que são, às vezes, habituadas a resgatar em montanha, a socorrer em montanha. Então, a gente pode treinar, a gente pode estar lá uma semana antes. Agora eu estou começando, amanhã eu estou começando um treinamento de uma prova que vai acontecer em agosto com médicos locais, que não têm tanta experiência, mas que eu vou entrar com a minha experiência, vou falar, né? A gente vê os protocolos todos das patologias que mais acontecem na montanha, e aí fica tudo muito melhor para todo mundo, porque eles conhecem o que eles vão, o que vai geralmente acontecer, e eles têm o meu respaldo, né, assim, a minha direção de estar sempre em contato com eles, porque na prova é isso que acontece. Você tem um posto médico 15, 30 quilômetros, esse contato de toda a equipe, ele precisa existir.
Porque a gente precisa de saber, o atleta caiu, o atleta está machucado, para onde que eu levo, para onde que ele vai? Isso tudo faz parte de uma direção médica bem feita. Esse ajuntar, né, da equipe, de estar todo mundo junto no mesmo propósito, que é fazer aquela estruturação desse serviço médico. Doutora, conta pra gente como que é feito isso, né? Então, essa prova que você relatou, podemos falar nome aqui, não tem problema nenhum, a La Mission Brasil, ela tem uma distância lá de 80 km, certo? Como que é feito essa logística? Existe, além dos PCs, existe pessoas distribuídas durante a prova ali, médicos ou enfermeiros, para ter um tempo de aproximação da vítima ali, vamos dizer assim, com maior eficiência? Existe isso? Ou essa equipe médica ela fica montada ali somente na arena e aí onde que tem os acontecimentos é comunicado e aí vocês se deslocam para lá e relatando sobre montanha, o tempo demora um pouquinho para chegar, né? Sim. Então, o que a gente tem que considerar é que montanha não é pista, não é asfalto. Então, é um esporte de risco e isso a gente leva em conta, o atleta tem que saber por quê. Às vezes o resgate, por exemplo, a gente falando em La Mission na Serra Fina, pode demorar 5, 6 horas, inclusive a remoção desse atleta, dependendo do que ele tá. Por isso é que a gente insiste, leva manta térmica, né? Todos os equipamentos de segurança, eles existem porque às vezes o resgate pode demorar. O que a gente faz, o que eu faço numa direção médica é entender o trajeto da prova, a maior quilometragem dela é 80 quilômetros, deixar os serviços médicos, né, os postos nos PCs, discutir com o diretor da prova, é claro, onde existem mais intercorrências, onde os atletas passam mal, onde eles ficam mais cansados, onde há uma probabilidade, né, de acontecer alguma coisa com eles em termos de cãibra, machucado, uma parte da serra que é mais perigosa, que acontecem mais agravos que a gente fala, e distribuir, além dos PCs que existem, né, montados, a equipe de socorrista. Então, na Serra Fina, os socorristas, eles são distribuídos. Então, não adianta a gente estruturar serviço médico e ele não é estruturado de forma que exista uma ambulância na largada. Por quê? E os outros 80 quilômetros? Você imagina se uma pessoa cai no 40, como que ela vai voltar? Como que eu vou buscar? Então, a estruturação, ela é feita dessa forma. Chama quilômetro esforço, a gente tem normas para isso, da World Athletics, da ITRA, da CBAT, falando como que a gente, inclusive, deve distribuir esses pontos de resgate, de apoio, e às vezes não só um ponto físico, mas socorristas indo de um lado para o outro para ficar observando aquele atleta que já não está tão bem, né? Então, essa comunicação é muito importante. Se eu estou no meu PC e falo assim, ó, o atleta 33 passou aqui, mas eu não sei se ele dá conta de terminar a prova. Eu liberei porque ele está bem, eu chequei, eu examinei, deixei ele ir. Mas fica de olho no próximo ponto. Então, essa comunicação, e para os socorristas também, ela é primordial. Numa prova em que a gente tem uma quilometragem, uma extensão de quilômetros muito grande, isso tudo é feito, isso tudo precisa de ser calculado. E é isso que o organizador precisa de entender. Não é uma ambulância na arena, sabe? Não é uma ambulância de quem larga não passa mal. Quem chega em prova curta passa, né? A gente sabe que muitos atletas de uma prova curta, por um esforço muito grande, chega inclusive caído e logo recupera. Mas e aqueles? E aquelas intercorrências todas, em todos os quilômetros da extensão da prova? É isso que a gente estuda e treina demais para fazer bem feito. Legal. Doutora, e a gente precisa aqui relatar que tudo é um investimento e esse investimento muitas vezes, ou praticamente 100% das vezes, passa pelo valor da inscrição. Então, as pessoas, eu aprendi a não discutir mais valor de inscrição e entender o que aquela prova tem a oferecer. Cabe também a nós, agora falando como atleta, cabe a nós também começar a olhar para as provas, além da camiseta, além da medalha, além do troféu, além da estrutura com isotônico, com água, seja lá com a comida que for, olhar se aquela
estrutura tem uma equipe médica qualificada, porque a gente nunca quer usar, né? Mas e se houver a necessidade, eu seria atendido? Cabe também isso aos atletas começar a olhar de uma forma diferente, e essa fomentação vai fazer com que os organizadores, boa parte deles, comecem a investir mais na questão da segurança do atleta? Eu acho que é exatamente esse ponto que a gente tem que chegar. O consumidor, ele exige, ele é exigente. E o crescimento das provas faz com que o atleta consumidor exija uma camisa bonita, uma medalha, mas mais do que isso, a segurança, sabe? A montanha é imprevisível, a gente sabe disso, e a pessoa que sai para ir para a montanha, bem treinada, ela precisa de saber que ela vai ser bem atendida, se alguma coisa acontecer. Eu não quero trabalhar em prova, eu não quero resgatar ninguém, mas se eu tiver que fazer, eu vou fazer bem feito, eu vou fazer da melhor maneira, porque também tem isso. É diferente de você resgatar uma pessoa em pista. Muitas das vezes, na montanha, a gente improvisa. Improvisa porque o acesso é difícil, não consigo chegar. Em alguns pontos, realmente a remoção é de helicóptero. Mas para que isso aconteça, a gente tem que estar bem preparado. E o atleta, ele pode começar a exigir. Primeira coisa, ler o regulamento da prova. Tá falando que tem o quê? Ambulância UTI. Checa aqui, onde que a ambulância vai estar? Quais são seus pontos distribuídos? Se acontecer uma prova muito longa, o esforço que às vezes a gente está treinado, está preparado, não vai acontecer daquela forma e você vai precisar de parar. Outra coisa que precisa de ser visto, rota de fuga. Que prova que tem rota de fuga? Rota de abandono. A montanha é imprevisível. Dependendo, a gente sabe, tá na imensa maioria de regulamento. Dependendo da temperatura local, provas podem ser canceladas, inclusive no meio da prova. Você está lá no quilômetro 30, caiu muito a temperatura, se for cancelada, 30 pessoas, como que elas vão ser retiradas da montanha? Se tiver muito quente e todo mundo começar a desidratar, como que essas pessoas vão sair de lá? Então, até isso a gente tem que calcular. Até isso tem que ser feito antes da prova. Então, todas essas possibilidades têm que estar postas, treinadas e estudadas. E o organizador tem que dar essa resposta, sabe, para todos os atletas. É isso mesmo, é esse caminho da exigência do atleta. Como é que é o esquema dessa prova? Olha, essa prova é insegura. Será que é por isso que ela está com um valor abaixo das outras provas? Porque a gente não consegue fazer uma prova de 80, acima de 50K, com R$ 200. Esse valor não condiz com o preço que o organizador tem que ter para toda uma estruturação de uma prova dessa. Então, se esse valor está muito aquém do valor de mercado, alguma coisa ali pode ser que ele tenha um patrocínio forte? Pode, claro que pode. E é muito bem-vindo. Mas e se ele não tiver, a gente tem que começar a prestar atenção. Sabe? Se é só uma ambulância mesmo, na porta, na arena de prefeitura, com médicos que não estão treinados, e aí esmiuçar isso aí, como que está esse serviço médico? Porque eu não quero trabalhar, eu não quero atender ninguém, quero que todo mundo volte para casa muito bem. Mas eu quero ter condição de dar o melhor atendimento para aquela pessoa se ela precisar. Legal. Sabe que eu passei por uma experiência aí praticamente da forma que você relatou. Fui fazer uma prova longa de 60 quilômetros e paguei R$ 250 na inscrição, mas eu tive essa sensação de pensar, tá muito fora do que a gente paga, mas pode ser que seja o patrocinador que esteja custeando ali boa parte. E aí eu tive uma lesão, né? Eu tive a síndrome da pedrada ali na panturrilha, no quilômetro 24 e pouquinho. E aí quando eu cheguei no PC, eu sabia onde que era o PC, 6 quilômetros depois, onde que eu iria abandonar a prova, né? Eu fui informado ali pelo morador que aquela organização não tinha mandado o socorrista que havia prometido para aquele PC e que eu teria que ir até os 55, onde que estava a ambulância, que já era no asfalto. Eu falei, se eu for mais 25, eu vou mais 5, eu termino a prova. E aí eu fiquei pensando, e se fosse algo extremamente grave? Né? A gente tem que começar a olhar e começar a cobrar, sim, porque a gente é consumidor e a gente nunca quer usar os serviços médicos, seguro, mas tem que ter porque há uma necessidade. Falar em provas, você esteve ali numa prova bem fácil, que foi no deserto, lá
250 quilômetros em 6 etapas, né? Porque as pessoas falam, mas são 250 quilômetros em 6 etapas, é muito tranquilo. Conta pra gente como que foi fazer parte da equipe médica, a primeira brasileira aí, uma médica, né, está ali representando o nosso país. Conta pra gente como que foi e quais os aprendizados você trouxe do deserto para o Brasil. Então, é uma prova, pelo contexto todo, extremamente difícil. Na hora que a gente faz o calculinho, né? O cálculo 250 dividido por 6, tranquilo, consigo fazer. Mas as condições são muito adversas. Os atletas, eles levam a alimentação toda, eles têm que carregar tudo na mochila, né? Tudo que eles vão usar nesses 6 dias na mochila e recebem 5 litros de água por dia. Então, por esse contexto todo, os 250 dividido em 6 ficam extremamente difíceis, com condições climáticas que de dia a gente tem 50 graus, sombra nenhuma, e à noite faz 27, não é um frio, né? Assim, o delta de temperatura, diferença de temperatura faz ficar muito difícil. Para a equipe médica também, eu não sabia como que seria. A gente teve muitas orientações, muitas aulas antes, né? A equipe toda, fomos de vários países, então vários europeus, indianos, eu como brasileira. Então, a gente teve um treinamento dos protocolos que seriam dos tratamentos e protocolos que a gente faria no deserto. Bem diferente de alguns que eu estava, inclusive, acostumada. Por quê? Pelas peculiaridades da prova. E esses treinamentos foram feitos antes, mas quando eu cheguei no deserto, a prova é quase que pra gente também. A alimentação a gente tem, né? O banheiro é igual para todo mundo, as tendas em que a gente dorme são iguais, então só tem o teto, a tenda é aberta, as tempestades à noite, né, no deserto, porque de dia não venta nada, à noite venta demais, então a gente acorda coberto de areia. Banho, a gente tem um balde por dia. Às vezes a gente fica tão cansado que o lencinho mesmo umedecido resolve. E é uma prova pra gente, porque eu entendi que aqueles protocolos ali a gente ia tratar, né, os atletas e ok. Não. A gente tem que carregar, a gente muda o hospital, é um hospital inteiro montado, então com leitos de UTI, são 3 leitos de UTI, e mais de 20 leitos, né, de menos risco, né? Além da parte toda do cuidado dos pés. Então, é um hospital imenso que a gente monta, mas a gente desmonta esse hospital 2 vezes, porque o acampamento muda de lugar 2 vezes. E quem que desmonta esse hospital? A gente. Caramba. Então, carregar caixa, tudo a gente faz. E não só o cuidado médico. É premissa dos diretores médicos que a gente faça todos os cuidados. Não só médico, como o cuidado com o material. A gente que checa tudo para levar, né, pros PCs. E a gente é responsável também pelos cuidados dos pés, né, de aprender a lidar com os pés dos atletas. Então, tinha noites que a gente dormia 2, 3 horas, com revezamento, porque o hospital, ele funciona 24 horas. Os tempos de completar a prova, principalmente o dia que são 85 quilômetros, os atletas têm 36 horas para completar. Então, é atleta chegando a noite inteira no hospital para ser tratado. Fora os que são atendidos no meio do trajeto. Mas eles chegam e a demanda é muito importante. Foram 900 atletas e por dia, para você ter uma ideia, a gente tinha de 250 a 400 atendimentos. Caramba. Então, quase metade dos atletas ia diariamente para ser tratado e cuidado. E quais eram as maiores ocorrências? As maiores ocorrências, então, a aclimatação, que ela não é feita. Essa prova, ela é uma exigência que os atletas todos cheguem, né, no dia da prova, no deserto. Então, você não pode passar uma semana antes no deserto. Os britânicos, os ingleses, eles tinham, né, em abril, eles ainda estavam com muito frio, né? Eles tinham uma temperatura muito baixa. Então, eles sofreram demais. Então, uma emergência médica que eu já até falei em alguns momentos, que se chama heat stroke, né? Que é aquele resfriamento que a gente tem que fazer imediato, onde é que o atleta estiver. Desidratação também, a hiponatremia, que é a falta de sódio, e muitos cuidados com os pés nas bolhas que vão acumulando aí os dias todos, né? E eu vi coisas assim que eu achei que
o pé estaria inutilizado por muito e muito tempo e a gente tratava e o atleta estava no dia seguinte correndo. Caramba. Eles têm um protocolo de tratamento de pés incrível, assim, incrível. E aí você me perguntou o que eu trouxe para cá. Essa experiência que eu acho que em heat stroke ninguém tem, né? Foram mais de 100 casos. E o tratamento que a gente, em uma prova de corrida rápida, uma prova que dura 24 horas, a gente, num atleta desidratado, por exemplo, a gente põe uma veia, né? Hidrata com soro na veia. Lá, como a prova era muito longa, a gente tentava, ao máximo, não pegar a veia no atleta para que ele pudesse continuar, desde que, claro, avaliado, condições clínicas boas, a gente tentava fazer tudo pela boca. Então, inclusive o tratamento de hiponatremia. Então, isso foi um aprendizado, assim, sensacional, porque a gente via a recuperação dele e ele tá no dia seguinte na prova. E como que era feito esse tratamento aí de falta de sódio? O tratamento de falta de sódio é feito com caldo quinor. Uau! Porque é uma coisa que tem muito sódio, e aí os atletas todos os dias, eles eram obrigados a tomar 2 cubos, né, assim, diluir 2 cubos numa água quente e tomar aquilo. O sabor não é o mais agradável. Não é não, mas vou te falar que salva demais. Isso é Muitos legal, deles, né? Porque aqui a gente acaba usando ali, o pessoal acaba usando o sal, né? O salzinho ali de cozinha ou de cápsula, né? E o caldo quinor, eu nunca tinha pensado, não. E para uma desidratação. Mas é porque o contexto, igual eu falei, 6 dias de prova, a desidratação ela vai acumulando, né? Então, eles tinham todos os suprimentos que a gente também tem, cápsula de sal, todos eles tinham. Mas no final do dia, eles, inclusive, no início, a gente checa as mochilas e eles têm que mostrar os 14 quadradinhos de cubo de caldo quinor. Caldo quinor. O negócio é sério mesmo. É sério mesmo. Porque... E levanta. Levanta. Vai ter gente querendo tomar caldo quinor. Diferente de uma prova, igual eu falei, né? Que a gente faz aqui de 24 horas, que seja bem diferente. Mas é um dos tratamentos, né? Assim, sedar, quando o paciente está bem, quando o atleta está bem, é sempre tentar evitar a veia e fornecer o sal pela via oral. Legal. Doutora, você falou aí do caldo quinor. Aqui eu tenho acompanhado algumas outras maratonas no Brasil. E estive em uma recentemente. E eu ouvi algumas pessoas falando assim, eu tô com dor, eu tô cansado, eu vou tomar aqui vou falar o nome comercial, um Advil, vou tomar não sei o quê. E aí eu ficava ali, né, pensando, cara, você tá com falta de treinamento, não é para tomar uma medicação. Você consegue nos falar dessa automedicação em atletas amadores, principalmente esse descuidado com a própria saúde e quais os riscos que um atleta acaba ali tendo quando ele começa a fazer essa automedicação para mascarar uma dor, principalmente uma dor de fadiga? Então, eu fiz até um programa recente com um nefrologista, que é o Fernando Assunção, de Belo Horizonte, falando exatamente do uso indiscriminado dos anti-inflamatórios. Esse ano saiu um artigo, né, da UTMB, interessantíssimo, do tanto de atleta de ultra endurance, então, de 100 e 170 quilômetros, que utilizavam anti-inflamatório. A gente aí tem que separar muitas coisas. O anti-inflamatório é um medicamento, né, que não é proibido, né, ele não é doping. E muita gente acredita que você usando, inclusive, ele de forma sequencial em provas longas, ou às vezes provas sequenciais, então muitas pessoas de mountain bike em provas que são 2 dias, eles têm, inclusive, a receita, né, de como que eles devem usar. É o que você falou, a sua dor vem por quê? Você vai correr 100 km e você vai achar que você vai correr mais 100, né, assim, no dia seguinte sem dor nenhuma? Isso não existe, porque o músculo fadiga. O meu, seu, de um atleta profissional, né? A gente vê vídeos, assim, engraçadíssimos, né? Até dos atletas profissionais subindo escada, né? Tem um vídeo que a Giovana Martins e a Letícia fizeram, né? Depois do Mundial delas. Elas levantavam da cama, assim, com essa parte, assim, pra cima, mas as pernas, assim... Gente, minha perna não mexe. É isso, dói vai doer. E a dor é um sinalizador de que alguma coisa não vai bem.
O importante da gente saber dor é o que você falou, é falta de treinamento? Naquele dia aconteceu alguma coisa, tem gente que empolga demais, eu falo, e sai num ritmo que não é dele, né? E vai sentir uma dor maior antes do previsto? Também tem isso. E às vezes aquela condição daquele dia na prova te fez não estar bem. Porque não é todo dia que a gente está bem. Nossa, naquele dia que eu vou largar, eu quero estar nas minhas melhores condições. E se você gripou uma semana antes? Quem vai te garantir isso? Então, a dor muscular, ela é um sinalizador para gente. Compensa tomar o anti-inflamatório? As pessoas sabem das consequências de um anti-inflamatório que não são... O tratamento é anti-inflamatório, desinflama e tira a dor. Ótimo. Ele é, em várias patologias, ele é muito bem indicado? Claro que é, senão não existiria e cada dia a indústria não lançaria mais e mais anti-inflamatórios. Mas e a consequência no atleta? Naquele atleta que a gente sabe que está desidratado. Qualquer prova que a gente faça, você vai hidratar de acordo com a sua sede, não existe mais aquela hiperidratação que a gente fazia nos anos 90, mas você vai chegar com peso quase igual ao seu ou um pouco para baixo. Tem gente que desidrata e chega demais, né? Assim, com uma perda de peso importante. Mas a desidratação em todas as provas é esperada. O anti-inflamatório com a desidratação, no rim, ele pode provocar uma lesão que é irreversível. Caramba. Eu tive um amigo médico que fez uso de anti-inflamatório na maratona de Nova York. Do avião, ele foi fazer diálise. Meu Deus. Da chegada dele em Belo Horizonte, ele foi para a diálise. 5 dias de diálise. Aí ele lembrou que nossa, eu usei o anti-inflamatório, porque no meio da prova eu estava doendo. Entende? Então, essa dor, ela está sinalizando para gente. Será que ali naquele momento você vai diminuir o ritmo e vai continuar a sua prova? Será que aquela dor é tão incapacitante que você nessa prova vai ter que abandonar? Mas o cuidado que a gente tem que ter, é igual eu falei, esporte é pra gente durar, gente. Não é pra gente acabar, não. E aí você acaba com seu rim. Então, esse uso indiscriminado existe principalmente em provas sequenciadas e em montanha, comprovado inclusive com esse artigo da UTMB, que foi muito bom para alertar, né, a comunidade de ultra endurance, e ele não pode ser feito dessa forma, né? Você tem que treinar mais, tem. Você tem que diminuir o seu ritmo, tem. Então, são vários pensamentos que a gente tem quando essa dor acontece. E também acostumar com uma dor leve, que essa vai existir, né? Não é uma dor incapacitante. Se ela for incapacitante, você tem que parar e não tomar remédio. Agora, a dor leve, numa prova de 100 quilômetros, independente também de quilometragem, às vezes você fez um esforço maior para você, numa prova de 12 quilômetros, vai doer também, né? Verdade. Doutora, estou aqui pensando, a equipe médica, ela pode... Eu estou ali passando pelo seu PC tal, e estou numa situação assim... A gente vê que é muito comum hoje, principalmente no atleta amador, querer insistir em uma situação que não está boa. A equipe médica pode tomar essa decisão e falar assim, Zulu, me dá aqui o seu número, senta ali, você está fora da prova. Principalmente numa cultura onde as pessoas falam, eu paguei, eu tenho que chegar até o final, ou eu vou chegar de qualquer jeito, não importa que eu vou chegar de 4 apoios, de joelho, eu vou chegar. A equipe médica, ela pode tomar essa decisão? Pode e deve. E a gente tem a cultura também que você não contou da superação, né? Da tal da superação, chega igual você falou, de 4, cambaleando, né? E aí tem a cultura da equipe médica não interferir nessa superação. Então, são vários erros aí, ou várias coisas que a gente tem que comentar. Um é essa, então a equipe médica tem sim, inclusive se a gente for passar em todos os regulamentos, não, a direção de prova, ela pode tirar um atleta porque ele desobedeceu alguma norma também, mas a equipe médica, após uma avaliação rigorosa, ela tem esse direito e, além disso, no meu entendimento, um dever de tirar esse atleta de prova. Porque muitas vezes... A hiponatremia, por exemplo, ela faz com que o atleta fique combativo. Então, você sabe que o atleta, um dos sinais é ele falar assim, tô super bem, tô indo. E vai indo, e vai correndo.
Aí você pega ele e fala assim, senta, fica um tempinho aqui. Você tem esse tempo de avaliação, né? Você pode pedir para ele, você vai ficar aqui um pouquinho, você vai ficar 10 minutos comigo e nós vamos te observar. Ele vai fazer de tudo para fingir que tá bem. E aí a gente vai avaliando os sinais vitais, vendo pressão, né? Assim, medindo a pressão e todos os outros dados que te falem a favor de, realmente, esse atleta não tá bem, eu vou tirar ele de prova, né? Esse atleta que chega consciente, conversando, mesmo assim, ele pode não estar bem, porque aquele que está caído, é lógico que ele não vai continuar, né? Então, nós temos esse dever de tirar o número, por mais duro que seja, né? Por mais que seja um sonho daquele atleta. Não, estou correndo por um motivo muito nobre. E existem motivos muito nobres, mas o motivo mais nobre é a vida daquele atleta. E a equipe médica tem esse direito de fazer isso em qualquer momento da prova. Inclusive, que às vezes não é no PC, às vezes você vai de encontro com o atleta e vai retirar ele da prova. Igual esse caso que eu te falei, o número tal não está bem, segue ele, e um socorrista te avisou que ele continua não estando bem, você chega até ele e faz a retirada, a remoção dele de prova. Finish. Doutora, você é ultramaratonista, corre provas de endurance e com certeza você já ouviu, né, e vivenciou ali algumas pessoas passando mal e eles falam, é normal numa prova de endurance se você passar mal, vomitar, não conseguir se alimentar, não conseguir nem beber água, mas a gente morre e sobrevive várias vezes durante uma prova de ultramaratona. Esse pensamento, ele está correto? É normal uma pessoa não conseguir mais ingerir mesmo a parte líquida, né? Porque ela fala que ela não consegue mais comer, não consegue mais usar nada pastoso. Isso é normal ou é mais um mito que as pessoas criaram e aí o ideal é fazer uma autoavaliação, o próprio atleta, e falar, o meu momento é de abandonar essa prova, não dá mais? Isso não pode acontecer, né? O corpo da gente tem que estar preparado e o corpo é treinável para ingerir. Por que a gente fala assim, treina o que você vai fazer na prova, leva o que você vai comer na prova, leva o que você vai beber na prova. E as alternativas nutricionais hoje são várias, né? A gente tem pó, a gente tem cápsula, a gente tem de tudo para você se adequar, né? Comida liofilizada, o que for a gente tem que tolerar. Nem que seja a boa e velha azeitona, o bom e velho pão com manteiga, que é o que eu levo, e naquela hora que dá aquele fundo, né, no estômago, o que eu como é isso. Mas cada um é cada um. E a pessoa precisa de treinar isso, a alimentação e a bebida. Se chega o momento da prova em que não está tolerando, pensa bem, o corpo está gastando energia, né, e água. Você vai desidratar e você vai ter uma hipoglicemia, que é a baixa de glicose no sangue. Então, o jejum prolongado durante uma prova, ele não é benéfico para nada. Tem estratégias de jejum intermitente, nós não estamos falando isso. Nós estamos falando uma pessoa que está correndo uma prova de 100 quilômetros e lá pelos 50 não consegue comer e está vomitando, por exemplo, né? Tá com uma indisposição gástrica. Ela pode parar no PC, pode tomar alguma medicação, às vezes limão. Tem várias estratégias também, mas ela tem que dar um tempo e se avaliar. Se ela não consegue ingerir mais nada, faltam 50 quilômetros, vai dar ruim, vai cair. Então, isso daí, e sobre o morrer e viver várias vezes, a gente passa numa prova longa por períodos mesmo em que o corpo dá parece que não é um stand-by, sabe? Você dá uma deprimida mesmo. Isso é comum, né? A gente não fica 100% ativo durante 24 horas. O corpo precisa do ciclo circadiano. Se você vai passar 24 horas correndo, você já está indo contra a sua própria natureza. Você dormiu? Não dormiu, né? Se ele se alimentou bem? Então, isso daí o corpo já está te sinalizando. Tá diferente. Então, você passa por esses períodos, mas não é morrer e viver, né? Você passa por aquele período de um certo descanso, uma diminuição do ritmo, para depois se retomar. E também isso é treinável, sabe? A gente precisa conhecer demais o comportamento de como você vai se comportar na prova. Estou falando de atletas amadores, estou falando, mas os profissionais também. Quantos profissionais a gente vê assim, depois, né, publicando? Não deu para mim. Nossa, mas ele desistiu no quilômetro 12. Ele conhece tanto do corpo dele, que ele falou assim, para que do quilômetro 12 eu vou chegar no 100
Se eu tô péssimo agora? Gente, são vários, entendeu? Hoje não estava no bom dia, largou no 23, eram 160. Não é possível, gente, não treinou. Não, porque ele sabe que ele não vai render o que ele precisa de render naquela prova. E esse autoconhecimento, numa ultramaratona, numa prova longa, é de fundamental importância. Porque tem horas que a gente vai ter que parar. Não tem jeito. Seu corpo está ali te dando todos os sinais. Porque se você não parar dessa forma, optando, pode ser que ali na frente o agravo seja maior. E alguém ou da equipe médica vai ter que te parar, porque senão vai ter condição de conseguir, e essa superação não vai acontecer, sabe? Pode acontecer um agravo e inclusive ser encontrado caído. E o seu corpo foi dando sinais, você não ouviu e nem contou para ninguém. Porque você achou que ia se superar, mas você se conhece, sabe? Eu sempre falo, a gente se conhece. A gente sinaliza, o corpo sinaliza toda hora. A gente sabe, tô achando que eu tô gripando. A gente não fala isso? Uhum. Com certeza vai gripar. Já tá, né, assim, tá no processo, mas vai gripar, né? Tem uma coisa estranha aqui dentro de mim, vai acontecer alguma coisa, a gente sabe. Doutora, isso é importante falar. Tudo é importante, mas essa é muito comum. Isso eu ouvi agora, muito recentemente. Eu acho que eu vou gripar. Legal, isso já é um bom sinal. O que você tem que fazer agora? Ajudar o seu corpo. Se ele já está te dando esse sinal ali, tem essa variação, você deve tirar o pé. Eu escuto muita gente fazendo ao contrário. Metem o pé e aí tem situações que já estão gripados, né? Estão com uma situação viral e vão fazer atividade. E esse quadro viral, ele aumenta. Então, as pessoas, elas precisam entender isso. É importante falar porque existe um outro mito aí. Eu vou correr para essa gripe ir embora. Na verdade, ela vai aumentar, né, doutora? O sistema imune, ele é sábio, né? O nosso corpo é perfeito. Então, se a gente está doente, o que o corpo faz? Todas as energias para combater a doença. Se é um atleta profissional, vamos lá. Esse atleta, todo mundo tem que diminuir, né? Todo mundo frear mesmo. É esse momento em que a gente tem que deixar o corpo resolver esse processo infeccioso. Se ele é um atleta profissional, aí cabe, e está em algum período muito chave do treinamento, cabe a conversa dele com o técnico e os treinadores têm que muito entender de fisiologia, né, do aparelho, do sistema imune, para falar assim, hoje, em vez de 3 treinamentos, 3 séries, você vai fazer uma mais leve, é uma coisa. Atleta amador, se for fazer, é aquele treino de meia hora, sabe? Nossa, mas eu tinha 2 horas de treino longo. Você vai fazer meia hora numa bicicleta leve e olhe lá. Por quê? Porque é isso mesmo, vai piorar. Se você estressa o exercício longo e o exercício duro e pesado, ele estressa o corpo. A gente sabe que os marcadores inflamatórios todos sobem. Né? A gente tem uma coisa que chama PCR, vários outros marcadores, só com o exercício eles alteram. E você imagina exercício e mais uma infecção. Então, é isso mesmo, né? É diminuir. Às vezes, um treininho de rodagem, às vezes uma bicicleta para não ficar inativo, ok. Mas jamais você vai fazer aquilo que estava programado naquela semana. Por quê? Porque senão, o tempo, a gente tem uma curva, né? De piora, exacerbação, então, os piores sintomas e depois a gente resolve os sintomas e a clínica daquele processo. Você vai aumentar esse tempo dos piores sintomas e a sua recuperação, em vez de ser um quadro viral, por exemplo, de 3 a 5 dias, vai para 5, 7. Então, você vai ficar doente mais tempo. Sabe aquele negócio assim, não tô legal? Você vai não tá legal mais tempo. Então, é isso, é frear mesmo, não tem outro jeito. Mas meu sistema imune... Não, o sistema imune de todo mundo é igual. Tá? A não ser que seja uma pessoa imunocomprometida, que está fazendo algum tratamento, né, que deprimam o sistema imune, ele é igual. Ele precisa de respirar, ele precisa de um processo de cura. Faz parte do processo de cura. Diminuir o estresse os outros estresses que a gente causa no corpo. E é muito comum, principalmente pós-maratona de rua, pós-prova longa, o sistema imune dá essa baixada e a pessoa fala, nossa, eu peguei uma gripe pós-maratona, pós-prova longa. Isso também é muito comum acontecer, né, doutora?
Isso, às vezes 15 dias antes ou às vezes logo após, porque é esse rearranjo do estresse que o corpo sofreu, né, com o exercício, com a maratona, deprime o sistema imune e aí ele fica mais propenso à infecção. Às vezes uma diarreia, né, vem também, ou às vezes uma gripe. Mas isso tudo, né, com pós-maratona, ainda mais que a gente dá, né, uma diminuição dos treinamentos, faz um descanso ativo, né, uns treinos assim modificados, isso aí vai resolver, né? Mas a gente precisa de novo escutar o corpo. Doutora, pensando ali em todas as ocorrências quando você está na direção médica de uma prova, pense em todas e qual é o percentual que poderia ser evitado se a gente tivesse escutado, a gente atleta, o nosso corpo. É possível mensurar isso? Não existem trabalhos. E uma coisa que eu acho muito importante, já que a gente falou que o trail brasileiro está engatinhando, é exatamente isso, ter estatística de prova. Toda prova que eu sou diretora médica, eu entrego um relatório no final para o organizador, né, para o diretor de prova, sobre todas as ocorrências de todos os atletas que foram atendidos. Inclusive, não sei se vocês sabem, a gente também tem que atender público. Então, se uma pessoa está ali na arena, passa mal, né, é do atendimento daquela prova fazer aquilo também. Então, esse relatório, para que ele serve? Para a gente ter essa estatística. Desde que eu comecei a atender em prova, eu tenho todas as estatísticas, e os organizadores também. E é interessante de quem vai além do limite, sabe? É nítido aquela pessoa que, às vezes, torceu um pé. Lógico, isso faz parte, né, de acontecer numa prova. É uma prova que a pessoa não estava preparada e não aclimatou e passou mal, né? A gente teve uma prova ano passado que foi a pior temperatura em setembro do ano passado, né? Paraty. A gente não estava esperando, foi a semana mais quente do ano, então muita gente sofreu com aquela temperatura. Muita gente desidratou além da conta com a temperatura que fez em Paraty, né? E esse percentual dessas pessoas não estava esperando desidratar, né? Não estava esperando que aquilo acontecesse com elas. Mas a gente não tem esses dados do que poderia ser evitado e do que seria da prova mesmo. Igual, torceu o pé, revirou, caiu na pedra, né? Isso aí a gente não tem, não. Mas é uma meta ter as estatísticas brasileiras, porque depois que a gente tem estatística, a gente pode cobrar também, é uma forma de cobrar da organização. Ó, sua prova aqui, a gente teve um caso gravíssimo, você tem que aumentar a equipe médica. Ou então, isso é perigoso, porque o organizador vira e fala assim, ó, tá vendo? Só 3 atendimentos, né? Mas são 3 atendimentos que se o médico não tivesse ali, o que ia acontecer? Né? Então, a gente precisa de ter esses dados. Mas, quando as condições climáticas são adversas, o que a gente sabe é que esses casos, esses números de atendimento previstos, que são entre 1 a 3%, dependendo da dificuldade da prova, ele pode aumentar bastante. Eu estava ali em Paraty, estava bem quente, e uma das coisas que eu faço sempre é recalcular. Então, eu tinha a ideia de correr em um ritmo e quando eu vi aquela temperatura, eu falei, opa, Exatamente. preciso recalcular, né? Então, recalculei e deu tudo certo. Porque se eu tivesse feito o que eu tinha planejado, naquela temperatura não dá certo, né? E eu falei da automedicação, eu sou um adepto aí da cafeína, e as pessoas muitas vezes fazem um uso exagerado da cafeína. E eu já fui um desses que fiz o uso exagerado de usar ali 500 miligramas de cafeína e aquela frequência cardíaca praticamente em repouso disparar, vi umas pontadas, umas dores na cabeça. Isso também é importante relatar, né, doutora? Porque a gente fala da automedicação, mas dependendo da suplementação que você acaba fazendo, isso pode ser um agravante pro seu, não só para o seu desempenho, mas para a sua saúde durante a prova, né? Exatamente. A cafeína ela é evidência A de que ela tem os seus usos corretos e melhora o desempenho,
né, de atletas, mas ela tem que ser usada com parcimônia, porque um excesso de cafeína leva a uma intoxicação. E é isso que você falou. Coração não diminui, né? A partir de 350, dependendo da pessoa, tem pessoas mais sensíveis, 350 a 400 miligramas, a sua taquicardia, o seu coração, ele não diminui. Então, a sua frequência vai ficar muito alta. O bombeamento do seu coração vai ficar muito acelerado. E isso aí não é, por exemplo, quando você dá um pique, né? Seu coração acelera, você para, ele diminui. Com a intoxicação de cafeína, não. Ele vai ficar muito acelerado. E isso é uma das coisas que dá palpitação, dá, né, assim, você fica suando demais. Então, todos os suplementos e medicamentos, eles precisam de ser muito bem organizados para que ele, inclusive, não te intoxique, né? E o abuso de cafeína, você não precisa de ficar super estimulado a prova inteira, porque lembra que a gente conversou? Existe aquela baixada. Talvez naquela hora que está baixando, ali é uma hora de tomar cafeína. E o pessoal esquece que muito gel hoje em dia tem cafeína. Então, não faz, né? Quando a pessoa não é bem acompanhada, ou quando não tem um nutricionista, ou ele mesmo, pode ser a pessoa mesmo, ele tem que fazer a conta da cápsula, do gel, de tudo que tem cafeína, porque essas miligramas totais no dia são acumulativas. Então, ou o shake que ele tomou, ou o pó que ele tomou, que tem também cafeína. Então, isso tudo é um somatório. E a gente tem a dose máxima, que é a dose preconizada para o uso, para que ele seja benéfico e não te intoxique. Legal. Doutora, eu já participei de algumas outras maratonas fora do Brasil e há uma exigência do seguro saúde, né? Seguro de vida. Aqui no Brasil, até esse momento, o que é exigido é um atestado médico. Mas muitas vezes esse atestado médico ele não é adquirido pela trilha correta, vamos dizer assim, que é fazer os exames, e aí faz todos os exames de sangue, faz os exames ali cardiológicos e depois tem um atestado. A gente sabe que tem o amigo médico, a gente sabe que existe alguns lugares e alguns organizadores aceitam aquele atestado que a gente usa para as empresas, que é o admissional. E aí eu sempre relato para os meus alunos o seguinte: eu não quero que vocês tenham uma conscientização de atestado médico, e sim de uma passagem pelo médico para fazer os exames necessários. O atestado médico é só um papel para eu ficar ali resguardado. E você acha que nós chegaremos um momento que teremos essa exigência de um seguro-saúde e também da passagem, né, para ter um relatório e não somente uma folha dizendo que está apto, porque a gente sabe que existem outras formas de conseguir isso, infelizmente. Eu acho que o seguro médico, convênio é diferente, né? Mas muitas provas hoje em dia, aqui no Brasil, já tem esse seguro. No momento em que você faz a inscrição, a prova está segurada. Isso é muito importante. Independente da equipe médica, não é a mesma coisa, tá? Seguro médico da prova. A prova pode não ter nenhum médico, nenhuma equipe médica. São duas coisas diferentes, mas várias provas muito sérias aqui no Brasil já tem esse seguro médico. Cada atleta, né, tem um valor ali que ele paga na inscrição, que esse seguro está incluído, tá? Eu acho que o que você falou, exames médicos periódicos são essenciais para quem faz qualquer tipo de esporte. E à medida que a idade avança, os exames são diferentes. Então, é diferente um atleta de 20 anos para um de 30, para um de 40, de 50 e por aí vai. Né? Os exames são mais exigidos, a exigência de exames cardiovasculares é maior, porque os eventos vão acontecendo à medida que a idade progride. Então, esses exames, essa é a cultura que a gente tem que ter, de fazer periodicamente esse exame. Exatamente porque nós temos essa cultura do amigo médico carimbar. E aquele amigo médico que carimbou, se acontece alguma coisa com você na prova, não vai acontecer nada com esse amigo. O que vai acontecer é se essa prova não tiver um seguro e uma equipe médica ali para te atender. Então, ele vale, é exigência do organizador, e alguns não vão gostar que eu fale isso. Mas ele não exime o organizador de ter uma equipe médica preparada, né? Preparada para aquele evento e do seguro. Entendeu? Então, se você, Zulu, pegou um carimbo, pegou um certificado médico com o seu amigo, esse seu amigo, e você caiu na prova, eu tenho que estar lá te atender, porque esse amigo não vai estar. E é obrigação do organizador
te dá essa equipe para te atender. Mesmo que você... E fatalidades acontecem? Lógico que acontecem, né? Você, às vezes, teve um mal súbito e caiu. Gente, mas eu fiz exame semana passada. Eu estava num dia bom, eu acordei bem, ia ser minha prova do ano. Caí, olha aqui. Quem te atendeu? Então, é isso. É equipe médica treinada e o seguro médico, sim, de cada prova. Eu acho que aí nós vamos estar num bom caminho. E o atleta fazer os exames que lhe cabem, né? Anual, de 6 em 6 meses, aí vai depender da faixa etária e do que foi visto no exame anterior. Porque tem exames que você tem que repetir, tem exames que fazendo de, né, anual, é aquilo ali que vai te tocar fazer. Aproveitando, doutora, vamos falar para os nossos ouvintes, para quem está assistindo, que é algo ainda muito comum e cultural, as pessoas acharem, algumas, né? Não são todas, felizmente não são todas, que o kit de primeiros socorros ele pesa. E aí eu chego para a doutora, não para a doutora, mas para Camila, atleta, e falo, você não tem um analgésico aí? Você não tem tal coisa? Ah, eu tô com uma dor de cabeça aqui. E dividir medicamento durante a prova. Fale para a gente da importância do kit de primeiros socorros e do compartilhamento de medicamentos. Então, o kit de primeiros socorros, ele tem que estar com cada um. Eu falo que ele é pessoal e intransferível, né? E é para ele não ser usado. Tomara que ele não seja usado, né? É para isso. É para situações adversas. Não é para você, vou abrir meu kit e vou tomar meu remedinho com 5 horas de prova. Não é isso, né? Eu tive uma entorse, o próximo, igual você falou, o próximo que aconteceu com você, o próximo ponto né, que eu sei aqui nos meus cálculos é daqui a 5 quilômetros. Se você tem condição, você vai andando, mas é uma dor muito insuportável, é uma picada de abelha que dói demais. Então, eu vou tomar aqui e vou chegar lá. É para isso. É muito perigoso compartilhar medicamento. Por quê? Eu sei que se você é alérgico, eu estou te dando um remédio que, para mim, é bom, mas para você pode te dar uma reação alérgica imediata e eu querer tirar a sua dor de cabeça e você acabar com o edema de glote, né? Com a garganta lá fechada e eu te olhar, simplesmente olhar com o remédio que eu te dei. Então, é pessoal intransferível. Não trouxe o seu? Lógico que uma faixa eu posso te emprestar, concorda? Mas medicamento, eu vou falar assim, ô Zulu, eu prefiro que você chegue ali no ponto médico, dá uma diminuída. Inclusive, se você quiser ir, eu vou com você, né? Porque também está em todos os regulamentos. É dever de todo atleta socorrer, né? O outro atleta que está caído ou em situação adversa. Ai, mas eu sou o primeiro da prova. Você é o primeiro, mas tem uma vida ali. Né? Então, na prova de montanha, é dever do atleta estar com o seu companheiro. Então, se eu ver que, né, se eu passei por você, tá tudo ok, Zulu? Não, pode ir, Camila, vai tranquilo, já avisa o ponto médico, né, ou então eu vou ficar com você, independente, tô falando Camila atleta, não tô falando Camila médica. E um dos motivos de eu começar com os atendimentos era exatamente esse. Todo mundo falava assim, tem algum médico por aí para ajudar? Aí eu chegava, vamos ajudar, né? Mas independente disso, o atleta, ele precisa de ajudar aquele que está necessitado. Tá? E kit médico, todo mundo com ele. Vou treinar 10 quilômetros, aquilo ali não vai acontecer nada. É um estradão, não vai acontecer nada comigo. Quem te falou que uma abelha não vai te picar? Quem te falou que, sabe, você realmente não vai torcer o pé, né? Inclusive até na rua. Mas assim, 10 quilômetros em montanha, 5 quilômetros em montanha, é igual a colocar um kit médico ou no cinto ou na mochila. Pessoal e intransferível. Com todas as normas, né? Assim, eu tenho até uma aula que eu falo muito, né? A bolsinha impermeável, porque a gente pode pegar, né, temperaturas adversas e molhar os próprios remédios que estão dentro, remédios identificados, aqueles que a gente é acostumado a usar. Ah, não, né? Aquele ali não funciona para mim, o outro funciona muito melhor. Então, leva aquele. Nossa, isso aqui eu nunca usei, me mandaram levar. Não, você vai levar o que, né? O antialérgico que você é acostumado a usar. Não aquele que te dá sono,
né? Porque tem antialérgico, aí você já cai de uma vez. Mas isso é interessante falar, né? Existem antialérgicos que dão muito sono. A gente não pode ter esses na prova. Então, um kitzinho médico enxuto, não vai pesar. E se você precisar, realmente está ali para te ajudar. E se for um atleta como eu, que não faz o uso do kit de primeiro socorro, sempre de forma periódica olhar o vencimento dos medicamentos, porque isso eu faço de forma periódica e muitas vezes eu tenho que fazer a troca porque eles acabam vencendo. Melhor assim, mas é importante falar também, né? Exatamente. 6 em 6 meses eu olho o meu também, né? Com a validade sempre é maior, mas 6 em 6 meses eu troco os meus, julho e dezembro, todas as férias. E aí eu troco os meus medicamentos se eu não usei. Né? Como sou só eu que uso, eu não empresto nem medico ninguém. A Camila atleta não faz isso, eu posso ajudar, mas medicar não, tá? Eu espero o PC, porque exatamente o remédio é meu. Eu posso, inclusive, tirar o seu remédio da sua, né, mochila e falar, toma esse, Zulu, também. Obviamente, eu não vou falar, me negar a ser médica, Sim. sendo que eu vou te ajudar, mas você vai usar o seu. Sim. Tá? Doutora, podemos chamar aqui a Camila Romano atleta? Vamos lá conversar um pouco sobre aí seus próximos desafios. Como eu relatei no início da sua apresentação, você é a única pessoa a fazer vou arredondar para 170 quilômetros, tá? Os 170 quilômetros do Parque do Caparaó, onde nós tivemos o primeiro campeonato brasileiro e tivemos lá também como diretora médica Camila Romano, né? Você gosta de ultramaratona? Já ouvi você falar? Conte pra gente quais os próximos desafios da Camila Romano e como que você acaba conciliando essa sua vida, mãe de 3 filhos, trabalhar em hospital, plantão médico, e a gente sabe que a demanda de ultramaratonista é mais ou menos com aquela demanda em casa, com os filhos, com o trabalho, exige demais, né? Então, a montanha surgiu exatamente por essas milhões de demandas intensas e intensivas, né, que eu tenho na vida. Foi para me desligar, né, do meu dia a dia, que é muito pesado. É uma escolha minha, né? Mas CTI é pesado, eu trabalho, né, num CTI com muitos casos muito graves, porque é um hospital universitário em que drena, né, todos os bebezinhos, né, de Minas Gerais, né, com algum problema grave. Então, é um hospital que a gente fala de nível máximo de gravidade, né? Então, eu tenho muitos desfechos felizes, mas muitos desfechos também, né, que vão a óbito. E esse dia a dia, né, pesado nesse sentido, de uma carga que vem, né, muito, e que a gente tem que aprender a lidar com ela, eu consigo ir para a montanha e ficar horas e horas nos meus pensamentos e na minha terapia que eu faço comigo mesma. Os filhos são uma demanda, né, importante também, então conciliar isso tudo com os treinamentos, com a Camila atleta, tem que ter uma agenda muito bem encaixadinha. E um dia eu falei que às vezes eu treino 11 horas da noite, eu diminuí os meus treinos noturnos e de madrugada, mas às vezes tem que sair. Porque eu sou uma pessoa super disciplinada. Eu acho que para conseguir isso, a gente precisa dessa disciplina, de encaixar os horários. Claro que imprevistos acontecem. Um filho que ficou doente, um hospital que te precisou de horas a mais, né? E aí a gente vai adequando, né? Hoje eu vim para cá, então, né? Falei dessa semana com o meu treinador, a gente já reajustou, né? E a gente vai conseguindo dessa forma. Meus próximos desafios, eu acho que o meu maior desafio agora tem sido conciliar os treinamentos com as demandas das direções médicas das provas, sabe? Esse tem sido, meus filhos estão muito empolgados com isso, então eles têm me ajudado demais. Claro que existem as demandas, mas conciliar exatamente o período de treino. Eu tenho 2 horas hoje. Aonde que elas vão estar neste meu dia? Esse que tem sido o maior desafio, porque tem o treinamento com a equipe do La Mission. Então, vamos fazer. E vamos fazer bem feito. Porque se a gente faz mais ou menos ou mal feito, ele vai ter que ser refeito. Ou então, uma outra pessoa vai fazer melhor. Então, eu parto desse princípio, sabe? Tentar fazer o meu melhor e mais bem feito. Então, às vezes, um treinamento que... Meu treinador é muito
É um querido, assim, demais. E ele fala assim, faz bem feito, diminui, mas faz isso bem feito, que vai fazer o mesmo efeito de você estender um pouco mais e dar uma rateada. Quem que é? Ele chama Roberto Chiari. Ah, legal. Lá, É de Minas. Lá de Minas. Legal. Doutora, você faz pouco tempo que você começou a correr. São só 30 anos, né? Está comemorando aí 30 anos de corrida. Olha, vamos dizer assim, é um número bem interessante, viu? Poucos atletas que têm essa carreira longa, né? Conta pra gente o início dessa carreira, o contato com as corridas e se foi uma carreira cheia de perrengues, cheio de lesões, muita amizade com os fisioterapeutas. Conta pra gente. Então, a carreira de corrida começou em 1994 mesmo, 30 anos esse ano, porque eu entrei na faculdade de medicina. Foi uma opção, né? Eu tinha 2 caminhos. Eu era bailarina e ou seguia a carreira de balé ou a médica. E como o balé exigia muitas horas de dedicação também, não dava para conciliar. A faculdade era longe, né? Era dentro de Belo Horizonte, mas 40 minutos para ir, a gente passava o dia inteiro lá estudando. E aí, minhas 8, 6 horas de balé não poderiam existir. Aí, a diretora falou assim, não, mas você vem fazer aula livre, 1 horinha de aula por dia? Eu falei, não, isso... Uma pessoa que faz 6 horas de balé fazer uma e acostumada com aquele rendimento, eu não ia, né, me permitir ter um rendimento menor. E aí eu falei assim, gente, que esporte que tem para fazer aqui, eu estudando de manhã e chegando no final do dia? As academias em 94 não eram igual hoje, 11 horas da noite, academia 24 horas. 7 horas, fechava a porta e não tinha mais o que fazer. Então, meus pais moravam em frente a uma pista na época que chamava Pista de Cooper. E em frente à pista de Cooper, eu olhava assim, o povo fazia umas caminhadas, não é igual hoje, né? Hoje, muitas pessoas são adeptas a caminhada, corrida de asfalto, de pista, eram pouquíssimas. Eu falei assim, mas é a minha chance. Eu descer do meu prédio e fazer qualquer coisa. Aí eu ia e voltava, aí depois eu ia e voltava mais vezes, aí eu ia e voltava mais vezes ainda. Arrumei meu primeiro treinador e fiz a primeira volta da Pampulha. E aí foi, né, assim, foi o começo de uma prova oficial, foi a volta da Pampulha, terceira, né? E de lá eu fui fazendo maratonas, fiz maratonas de pista, fui para o triatlon e aí acabei na montanha, quando eu morei fora e conheci, né, as montanhas. Você me perguntou sobre lesões, eu não tive nenhuma lesão na minha vida. Eu faço sempre um trabalho muscular enxuto, mas exato para o que eu quero. E eu faço fisioterapia preventiva. Então, quando eu sinto que uma dor está além daquela dor, né, muscular e normal, eu dou uma idinha, peço para ser avaliada, né, para uns fisioterapeutas esportivos e muito capazes, que eu conheço e confio demais, lá em Belo Horizonte, e eu vou fazendo assim. Mas a minha musculação, né, minhas fichas, que também alternam, né, e vão sendo trocadas à medida que o treinamento, né, e aquele objetivo, né, eu preciso daquele objetivo, eu faço em casa. Meus próprios, né, eu tenho esteira em casa, rolo em casa, os equipamentos comigo mesmo, para exatamente isso. Ter uma liberdade de fazer nas horas que eu consigo encaixar. Eu tô achando que o seu dia tem 48 horas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa madrugada, tem mais uma aí. Vou implementar esse boa madrugada que eu não tinha pensado, não. Achei que o pessoal só tava de manhã, tarde ou à noite e de madrugada todo mundo dormindo. Existe esse período. Tem esse período. Doutora, conta pra gente qual que foi o seu grande Everest durante a sua jornada esportiva. Assim que você falou, nossa, eu tenho que subir essa montanha, esses 8.849 metros, tá muito difícil, mas eu tenho que subir. Qual que foi o grande Everest na sua carreira? Na médica ou na de atleta? De atleta. O grande Everest é o dia a dia. O grande Everest da Camila atleta é
são os treinamentos que, em hora nenhuma, eu acho duros, eu acho específicos para aquele objetivo. Então, eu traço um objetivo e miro neles, sabe? Eu miro no pórtico daquele objetivo, eu miro naquela chegada. Mas o dia a dia é que faz a gente chegar, sabe? O trajeto não é passar no pórtico. Eu tenho uma prova que é o meu alvo. Eu vou chegar. Eu vou passar no pórtico, eu tenho certeza. Mas o que está ali para conquistar essa chegada, para passar nessa chegada, é o meu Everest. E é com muito gosto que eu subo 8.000, desço 8.000, 8.000, desço 8.000, porque a gente constrói tudo com o dia a dia. Sabe? A Camila atleta, a Camila médica, a Camila mãe. Não é aquela foto que você posta. Aquilo é a pontinha ou do Everest ou de um iceberg. É muito pequeno para as pessoas caracterizarem a gente ou definirem a gente. Primeiro que ninguém define, a gente mesmo que tem que se definir. Mas aquilo é uma pontinha só. A sua passagem no pórtico, a sua medalha que você põe no peito de primeiro, último lugar. Já cheguei em último em várias provas. É aquele detalhezinho, aquela construção do ciclo, 12 semanas, sei lá quanto, um ano inteiro, o que for, né? Assim, uma pós-graduação, um doutorado, qualquer que seja, o caminhar do dia a dia, daquelas dificuldades todas pequenas que vão a bola de neve, ficam grandes, imensas, e depois a gente resolve. Esse eu acho que é o Everest da Camila, sabe? E com muito gosto eu subo e desço várias vezes. Com certeza você já subiu muitas vezes e desceu muitas vezes e vai subir e descer muitas vezes porque tem uma longa jornada pela frente aí. Nós estamos aí já encaminhando para o final. Conta pra gente qual que foi o momento mais emocionante, memorável na sua vida de atleta de endurance. Quando eu acabei a volta do Caparaó. 170 quilômetros. 170 quilômetros. Eu cheguei, né, assim, no mesmo lugar e cheguei, né, numa igrejinha na cidade de Alto Caparaó. E foi curioso porque eu cheguei à noite, né? E a cidade estava toda movimentada, era um sábado à noite. E a cidade estava, os barzinhos abertos, tudo funcionando. E eu chegando daquele... Não era pórtico nem nada, eu fiz uma volta, né? Por mim mesma, então não era uma prova. E eu cheguei, assim, no mesmo lugar que eu tinha saído e parei. E falei, pronto, completei. E foi aquela sensação minha comigo mesma. Então, aquele Everest, né, para mim, que eu fiz para mim. Então, foi muito importante, porque ninguém, igual eu tô te falando, a cidade estava funcionando. Ninguém estava me olhando, ninguém estava me aplaudindo, ninguém sabia o que eu tinha feito, sabe? E eu estava lá, exausta, com os bastões, com aquela mochila, um ET chegando na cidade, né? Mas eu cheguei naquele mesmo lugar que eu tinha partido para os 170, sabe? Eu comigo. Então, são essas conquistas, sabe? Mais do que um grande auê, assim. E é isso, assim, tá registrado em mim. Legal. Já temos um local para o nosso próximo episódio, lá no Parque do Caparaó. Vamos gravar lá, vai ser bem legal. Tenho certeza, já que é o seu momento memorável, vamos gravar ali. Estamos encaminhando aí para o final. Quero agradecer aqui a sua participação, mas antes, tem assistindo e ouvindo a gente muitas mulheres. E eu sempre tenho um orgulho e um cuidado enorme de dividir esse podcast e deixar ele de forma igualitária, trazendo convidados e convidadas, mas sempre que eu olho para uma mulher, eu vejo uma fortaleza diante de todas as demandas. Embora nós homens a gente tenha melhorado um pouco nessa questão de saber que as tarefas do dia a dia, da casa, da família, não é só uma questão feminina e também uma questão masculina. Isso está, graças a Deus, melhorando. Mas eu queria que você falasse com essas mulheres que, com certeza, assim como eu, te admiram muito e veem em você uma fortaleza muito grande. Obrigado pela sua presença aqui e até breve. Até breve.
Obrigada por tudo. Eu acho que a mensagem é essa: a gente consegue fazer e chegar aonde a gente quer e aonde a gente deseja. Tá tudo aqui. Eu sempre falo, a fortaleza tá aqui. A fortaleza tá em se fortalecer. A minha forma de fortalecer é ir para a montanha, mas a partir de indo para a montanha, eu vi a necessidade, né, de virar minha carreira médica, sair do intensivismo e também fazer uma coisa pioneira, mas que é muito difícil também. Tem que ter muita ousadia de chegar para um organizador e falar assim, eu tô aqui, né? Eu sou importante para você e me dê importância. E é isso, assim, para todos os grupos, né? A gente precisa de se enxergar primeiro, precisa de se analisar primeiro, precisa de olhar o que eu posso fazer para mim, para o meu melhor, para o meu dia a dia. E para todas essas pessoas que todos somos admiráveis, vá em busca do que você acredita para você. Não seja influenciado, né? Assim, hoje em dia, tantas influências, boas ou más, mas acredita no seu ser capaz. Legal. Conversei aqui com a mãe da Mariana, da Luísa e do Gabriel, doutora Camila Romano, atleta de endurance e uma pessoa sensacional. Valeu? Até a próxima, pessoal. ZBR Events, com as inscrições já abertas para a Grande IGT 23K, em março de 2025. www.zbrevents.com.br ZBR Events, com as inscrições já abertas para a Grande IGT 23K. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.